Oi, pessoal! Hoje é dia de leitura com a Prof. Valesca. A vizinha antipática que sabia matemática, de Eliana Martins e ilustrações de Supa. A mudança. Oi, você costuma responder as perguntas com honestidade? Desculpe, nós nem nos conhecemos e eu já vou logo querendo saber uma coisa tão íntima. Então, para a gente se conhecer, lá vai. Eu sou o Theo. E é Theo mesmo, só Theo. Não é apelido de Teobaldo, nem de Teófilo, nem de nada. É Theo e pronto. Theo Correia. Perguntei se você costuma mentir, porque eu vou confessar uma coisa. Eu odiava, tinha horror, detestava, abominava, panificava. Não, panificava tem a ver com pão. Eu tinha pânico de matemática. Estudava feito um doido, enfiava tudo na cabeça, mas na hora da prova, parecia que alguém tinha passado um aspirador de pó no meu cérebro. Não lembrava de nada. E você, gosta de matemática? Aí é que entra a honestidade, entendeu? Se não gosta, esta é a hora de falar, pois o que aconteceu comigo depois que conheci a nova vizinha. Quer saber? Vou contar tudo a você. Parecia uma sexta-feira como outra qualquer, quando um caminhão de mudança parou em frente do número 134 da minha rua, o sobrado geminado com o que eu moro. O pessoal da mudança descarregou uns móveis pesadões, uma escrivaninha irada, cheia de gavetinhas, parecida com a do meu avô. Do meu jardim, fiquei de olho em tudo. Quando o pessoal terminou de descarregar os móveis da casa, começou a tirar do caminhão umas caixas, milhares de caixas, talvez centenas. Bem, umas 10 caixas eu garanto que tinha. Aí apareceu uma senhora com cara de avó, mas não vi nenhum neto. Uma mulher nem alta, nem baixa, nem gorda, nem magra, e com os cabelos nem curtos, nem compridos. Ela pagou aos homens da mudança e, quando ia entrando em casa, me viu. Não sei por quê, mas me deu um frio na barriga, igual ao que tinha antes das aulas de matemática. A mulher me olhou de baixo para cima, de cima para baixo, assoou o nariz, entrou na casa e fechou a porta. Achei uma baita falta de educação. Ela podia ter dito alguma coisa do tipo: Oi, você mora aí? Ou Oi, eu sou sua nova vizinha. Mas nada. Fez que nem me viu e ainda por cima assoou o nariz na minha cara. Quer dizer, na cara dela. Vizinha antipática. O rolo dos nomes. Depois do dia da mudança, não vi mais a vizinha. Minha mãe, ao contrário, a viu e disse que era uma senhora muito educada. Bem, continuando a história. Após quase uma semana que a simpatia pura se mudara, ao voltar da escola, dei de cara com ela, colocando o saco de lixo na lixeira da rua. Fiz que não vi e passei reto, mas ela me viu, me encarou e assoou de novo o nariz na minha cara. Será que a vizinha cheirava pó de mico, de pirlim-pim-pim, de serragem? Sei lá que tipo de pó provoca espirros. Tô fora, pensei, e apertei o passo, mas ela me chamou. Olá, sou sua nova vizinha. Tá brincando, pensei. A vizinha do 1 mais 3 menos 4, completou ela. Enquanto eu passava sobre o que ela dissera, a vizinha abriu um super sorriso. O número da minha casa é 134. Para não esquecer, uso a soma do 1 com o 3 e tenho o 4. A chata, além de antipática e assoarenta de nariz, ainda vinha me lembrar de matemática, que eu detestava, estava perdido. Depois do trocadilho matemático, perguntou o meu nome. É Theo.
Ela fez cara de interrogação e não deu outra. É Theo de Teobaldo, de Teófilo ou do quê? É o mesmo do nome do seu avô? Aí eu fiquei meio super irritado. Meu nome é Theo, de Theo mesmo, só Theo. Não é apelido de nada, nem o nome do meu avô. E continuei andando. Mas a Chatonilda não largou do meu pé. Me desculpe, seu nome é muito lindo, viu? Muito mais bonito que Teobaldo ou Teófilo. E acho que um garoto inteligente como você não deveria se aborrecer com uma confusão besta como essa, nem com uma idosa confusa como eu. Parei e olhei para ela. Não é que dei de cara com outro sorriso legal? Como é que a senhora sabe que eu sou inteligente se nem me conhece? Para que eu fui inventar de perguntar isso? Às vezes a gente paga os pecados por não saber ficar de boca fechada. A vizinha veio com uma porção de perguntas tipo: se uma cesta tem 3 maçãs e você tira 2, com quantas maçãs fica? Eu pensei e respondi: certo. Um fazendeiro tinha 17 ovelhas. Todas morreram, menos 9. Com quantas ele ficou? Tornei a pensar e acertei. E a vizinha mandou outra bomba. Em uma dúzia de pares de meia, quantos pares você tem? Foi aí que eu me dei mal. Quis dar uma de sabichão, respondi correndo e errado. A vizinha fez uma cara de pena que me deu nos nervos. Você errou porque não pensou, apenas despejou e deu uma gostosa risada. Por que raios eu tinha que ficar ali, de pé, respondendo perguntas matemáticas a uma fulana que eu nem conhecia? E a vizinha pareceu entrar na minha cabeça. Você gosta de sorvete de chocolate, Theo? Eu sei fazer um que é coisa dos deuses. Quer experimentar? Fui tomado de total surpresa. A vizinha, além de ser antipática, ter mania de matemática e de assoar o nariz, também se achava. Coisa dos deuses, se achilda no último. Mas que sorvete de chocolate sempre foi meu preferido, isso era verdade. Vou guardar minha mochila lá em casa e já volto, decidi. Está bem, enquanto isso vou pegar o sorvete e tomamos no meu jardim, aproveitando este fim de tarde tão bonito. Deixei a mochila, avisei minha mãe e em menos de 5 minutos estava no jardim da vizinha, da qual eu não sabia nem o nome. A vizinha antipática. Se eu espirrar no meio da conversa, me desculpe, tenho rinite alérgica. Foi assim que ela me recebeu para tomar sorvete. A varanda que dava para o jardim tinha ficado bem legal, com uma mesinha e 2 cadeiras, e lá nos sentamos. Fique à vontade, Theo. Antes de qualquer coisa, meu nome é Maria Lúcia. Maria Lúcia Quete, mas todo mundo me chama de professora Maluquete. Eu quase cuspi o sorvete de tanto espanto. Maluquete, ninguém merece um apelido desses, hein? Ela riu. Pois é, Theo, meu nome foi propício e minha profissão de professora de matemática veio bem a calhar para que meus alunos me dessem esse apelido. A senhora é professora de matemática? Fui, Theo. Agora estou aposentada. Mas uma vez professora, sempre professora. Uma vez fã de matemática, sempre fã. Por isso nunca vou deixar de ser a Malu Cat. E deu uma gostosa gargalhada. Eu também ri. Aquela vizinha era mesmo Maluquete. Sabe, dona Maluquete, a senhora gosta do que eu mais odeio. Ela me olhou espantada. Vou adivinhar o que você odeia. Ela então fez uns movimentos com as mãos, direcionados à minha cabeça, e disse: pelos poderes de Pitágoras, você odeia matemática. A dona Maluquete, com certeza, estava de gozação para cima de mim. Quem é esse Pitágoras? Perguntei. Pitágoras de Samos é o pai da matemática, Theo, um sujeito super inteligente.
filósofo e matemático grego. Achei o cúmulo a matemática ter pai. Por que o tal de Pitágoras tinha que ter criado essa chatice? Aposto que o mundo devia estar muito bem sem ela. E lá veio a dona Maluquete ler meus pensamentos de novo. Matemática não é chata coisa nenhuma, Theo. Basta a gente saber compreendê-la. Daí ela veio com uma pergunta que me deixou desconcertado. Você é daqueles que pensam ou que despejam, Theo? A dona Malu quase caiu da cadeira. Ah, mas é por isso que você odeia a matemática. Quem decora não pensa, Theo. Quem decora, despeja. E quem despeja é porque não entendeu. A matemática é como um mapa do tesouro. A gente vai olhando, pesquisando, pensando, imaginando as possibilidades. Tenta um caminho, tenta outro e mais outro. De repente, lá está o tesouro, o resultado da questão. Então, ela deu um sorriso e me contou um caso. Certa vez, quando minha sobrinha era pequena, a professora dela apresentou um exercício na aula de matemática. Se você tem 60 jacas e empresta 30 para sua amiga, com quantas jacas fica? E sabe o que a minha sobrinha respondeu, Theo? Deve ter respondido que ficava com 30, é claro. Eu disse, não. Ela disse que tinha ficado com as mesmas 60 jacas, porque não tinha dado 30 para a amiga. Ela tinha apenas emprestado. A amiga ia devolver. Eu adorei a resposta da garota. Sua sobrinha foi bem esperta. Ela raciocinou, Theo, só isso. A professora dela deve ter ficado com a cara de besta, né, dona Malu? Só de pensar em professora de matemática sendo feita de besta por uma aluna me deu uma felicidade incrível. Como eu disse, para entender matemática é preciso pensar, raciocinar. Quer ver só um exemplo? E antes de eu dizer que não agradecia o sorvete, mas tinha que ir mesmo, que ela não insistisse, que se eu me atrasasse, ia levar um castigo tremendo. Ou seja, ia ficar sem ver televisão durante 4 meses e ficar outros 4 sem jogar videogame. Que nada na minha vida havia mudado, pois por eu saber com quantas jacas a sobrinha dela tinha ficado. Afinal de contas, para que uma pessoa quer tanta jaca? Eu nem gosto de jaca. A dona Maluquete soltou a bomba. Seu pediatra mandou você tomar 3 comprimidos de vitamina de meia em meia hora. Quanto tempo você vai levar para tomar os 3? Meia hora, 1 hora ou 1 hora e meia? Refleti que tomar 3 comprimidos era bem mais fácil que comer 60 jacas. Logo, a resposta estava na cara. Se são 3 comprimidos, vou levar 1 hora e meia. Meia hora para cada comprimido. A vizinha franziu a testa. Você despejou de novo essa resposta, Theo. Não pensou, tente mais um pouco. Ela, então, entrou em casa e voltou com papel e lápis. Eu pensei, pensei até sair fumaça das minhas orelhas e cheguei à mesma resposta. 1 hora e meia. Então, a dona Maluquete desenhou a resposta no papel e quando a vi, fiquei sem graça. Realmente eu não tinha raciocinado o suficiente. É claro que você está querendo saber a resposta, né? E ver o desenho que a vizinha fez. E também está querendo saber as respostas às perguntas que ela me fez, assim que me conheceu. Mas eu aprendi com ela que para entender matemática, temos também que ter paciência. Paciência e raciocínio. Então, como eu tive que fazer, vá pensando na resposta certa desse e dos outros testes que a vizinha fez comigo. Eu prometo que antes de este livro terminar, você vai saber se pensou e acertou ou se despejou e errou. Vá firme. À
Anoitecia quando minha mãe veio até o muro do jardim me chamar. Puxa, dona Malu, a senhora tem muita paciência com criança. Olha há quanto tempo está conversando com o Theo. Ah, mas o seu filho é um menino muito inteligente e educado. A professora me elogiou. E as duas ficaram num ping-pong de elogios que cansou a minha beleza. Não me agradava nadinha ter uma professora de matemática como vizinha. Disse tchau para Maluquete e já estava indo para casa quando ela me pegou pelo braço e me disse baixinho: Theo, volte aqui amanhã quando chegar da escola. Tenho um segredo que desejo compartilhar com você. Então, ela passou a mão nos meus cabelos e eu fui embora. Durante o jantar, perguntei à minha mãe se ela sabia que a nova vizinha era professora de matemática. Ela fez cara de surpresa e respondeu que não, mas bem que eu vi o meu pai dar uma olhada suspeita para ela. É claro que naquela noite passei horas me revirando na cama curioso. Que segredo uma pessoa de mais de 60 anos, que era o que a vizinha parecia ter, poderia querer contar a um garoto como eu? Comecei a avaliar as possibilidades. Número 1. A vizinha não era maluquete só no nome, era mesmo desparafusada. 2. A vizinha era um ser extraterrestre incumbido de passar informações a alguém da Terra. 3. A vizinha estava curtindo com a minha cara. E imaginei mais um monte de coisas. O pior é que eu só saberia a resposta no dia seguinte, no fim da tarde. Como o sono chegava, resolvi ter calma e esperar. De manhã, fiquei de olho cravado no jardim da vizinha, para ver se ela aparecia e me contava logo tal segredo. Mas nem sinal dela. Fui à escola e ainda por cima tive que aturar 2 aulas seguidas de matemática. Números decimais, um monte de vírgulas me atrapalhando a cabeça. Então, lembrei que a dona Maluquete tinha dito que para entender matemática a gente precisava raciocinar e ter paciência. O exercício era assim. E no final dele tem: use bem a cabeça, pense até sair fumaça e escreva no seu caderno quais os números decimais que correspondem às frações acima. Li, pensei, raciocinei, mas aquilo me parecia grego, russo. Naquela hora, sério mesmo, eu preferia comer as 60 jacas da sobrinha da dona Maluquete. Além de não entender nada do que tinha que fazer no exercício, ainda fiquei me perguntando que louco compraria um carro cor-de-rosa, violeta. Entreguei o exercício sem responder. A profa me deu um olhar de o que é que eu faço com esse menino? E guardou o papel na pasta dela. Minha curiosidade para saber que segredo a vizinha tinha para me contar virou necessidade. 5:30 da tarde, em ponto, eu estava tocando a campainha da casa dela. Dona Malu me recebeu toda sorridente. Gostei da pontualidade. Vamos entrando. Como estava batendo vento frio, ela resolveu me contar o tal segredo na sala da casa dela. E tinha livro para burro, como eu suspeitava. A casa era bem aconchegante, pelo menos a sala, que foi só o que eu vi. Sente-se, Theo, e fique à vontade. Eu deixei a mochila em uma das cadeiras e me sentei em outra, da mesa de jantar. Ela foi até a estante, pegou um livro fininho e veio se sentar ao meu lado. Sabe de quem é este livro, Theo? Da senhora, ué. Olha só que resposta interessante você deu. Fiquei sem entender o comentário, mas ela explicou. A pergunta foi mal feita. Você raciocinou e respondeu o que interpretou. Como assim? Perguntei de quem era o livro quando deveria ter perguntado quem era o autor do livro. Portanto, para a pergunta que fiz, sua resposta foi correta. Aquela charupada já estava me deixando nervoso. E o segredo, dona Malu?
O segredo está dentro deste livro antiquíssimo, passado de geração a geração, desde Pitágoras e tão sábio quanto ele próprio, o Manual do Sábio Matemático. E lá veio ela com o tal Pitágoras, pai da matemática de novo. Sabe o que comentei com meu pai sobre Pitágoras? E ele falou de um tal teorema que esse cara inventou. Ah, sim, exatamente, o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ops, me empolguei, disse a vizinha desculpando-se. Ainda é cedo para você compreender isso. Como alguém podia compreender uma barafunda daquelas? O tal Pitágoras não estava com nada. O que é hipotenusa? Eu conhecia Danusa, Vanusa, Medusa, mas hipotenusa? E capeto, então? Só podia ser coisa mal assombrada, credo. Ainda por cima, não era só um capeto, e sim a soma deles. Só de pensar, me arrepiei todo. Você quer bolo de chocolate, Theo? Não, dona Malu, quero segredo. Pois então vamos a ele, disse ela, depositando o livro sobre a mesa. Este é o manual do sábio matemático que poderá ser seu. Eu quase caí da cadeira. Meu? Mas eu nem sou o seu parente nem nada. Eu não tive filhos, Theo, e procurei muito alguém como você que com certeza cuidará do livro. A dona Malu era mesmo destrambelhada, coitada. Ela queria dar o livro justo para mim, que odiava matemática. E lá veio ela descobrir as minhas encanações de novo. Justamente você, que odeia matemática, é a pessoa ideal, porque antes de receber o manual do sábio matemático, vai ter que fazer o teste. E depois dele, passará a entender a maravilha que a matemática é. Teste? Mas que teste? Racha cuca lógico, respondeu ela. Ah, fala sério, dona Malu. Por acaso existe teste com esse nome? É claro que existe. Se eu estou dizendo é porque existe, mas não precisa responder agora. Vá para casa e pense. Quando decidir, é só me avisar que passo o teste para você fazer. Aquilo tudo me deixou com fome. Resolvi aceitar o bolo de chocolate e depois fui embora. Naquela noite, fiquei pensando que a matemática, além de ser um porre, acabava com o tico e o teco das pessoas. Quer dizer, os dois neurônios de quem a estuda demais, como dizia meu pai. Era o caso da dona Maluquete, coitada. Só que ela, não sei porquê, tinha o dom de me enfiar coisas na cabeça. Às 9 horas da manhã seguinte, liguei para a dona Malu. Tinha resolvido fazer o teste. No fim da tarde, quando cheguei da casa, minha mãe me deu um envelope. Foi a vizinha que mandou dar a você. Corri para o meu quarto e abri. Era a primeira parte do teste racha-cuca lógico. Quer saber? Que tal você fazer o teste também? Mas só se você for uma daquelas pessoas que detestam matemática, é claro, como eu era. Já vou avisando que vai ter que prestar atenção, ter paciência e raciocinar, tá bom? Se você achar que não tem nada a ver fazer o teste, que não lhe interessa a mínima, não faço, não é obrigatório. Mas se quiser fazer, boa sorte. Rache a cuca e lembre-se, paciência e raciocínio. Veja cada item do teste como um mapa do tesouro. Vá nessa. Como eu ia ter que esperar mais uma semana para receber a quarta e última parte do teste, decidi rever as 3 primeiras. Reparei que as dificuldades foram aumentando. A terceira parte tinha uns exercícios que me fizeram prestar bem mais atenção, mas consegui fazer todos. Eu mesmo não queria acreditar no que acontecia comigo. Estava gostando daqueles testes.
Estava adorando aquelas histórias sobre os gênios da matemática. E uma dúvida me passou pela cabeça. Será que eu estava começando a gostar da matemática? A semana seguinte passou arrastando-se, feito tartaruga. Mas o dia tão esperado chegou. Quando voltei da escola, encontrei o quarto envelope em cima da mesa da sala. Minha mãe e meu pai continuavam sem perguntar nada sobre isso. Logo eles que queriam sempre saber tudo o que eu fazia. Mistério. Depois do jantar, tchau e bênção. Escapei para o meu quarto e abri o envelope. Puxa, eu nem tinha me ligado que já havia se passado um mês. Nesse tempo, depois de saber tantas coisas sobre a matemática, tantas histórias incríveis, dar tantas risadas com alguns exercícios, acabei fazendo tudo com mais confiança e perdendo o medo. Só uma coisa me encucou, mais do que resolver os exercícios: as notas que estão no final de todas as partes dos testes. Você também reparou que está escrito: deverá me entregá-las? Para mim, esse me era o autor, o tal árabe, Ayran Haikul. Mas, se eu nem sabia quem ele era, como poderia entregar o teste a ele? Concluí que a dona Malu Cat tinha sido autorizada pelo sábio a avaliar o meu teste e decidir se eu podia ou não receber o manual do sábio matemático. Peguei os 4 envelopes com minhas respostas e fui tocar a campainha da casa da dona Malu. Meu pai e minha mãe estavam na sala. Viram quando eu saí com os envelopes debaixo do braço e, mais uma vez, não perguntaram na dica de nada. Mistério. A dona Malu abriu a porta com um baita sorriso. Que prazer, Theo! Vamos entrando. Terminei as 4 partes do teste, dona Malu. Que maravilha, disse ela, convidando-me para sentar. E que tal? Bem, vou ser sincero com a senhora. O primeiro teste achei super difícil e estava a fim de largar tudo. Afinal, para que eu precisava perder meu tempo com aquilo? Mas do segundo em diante, comecei a ficar curioso para saber qual seria a próxima história sobre a matemática que o sábio ia contar. Quando veio o último teste, fiquei com pena de ter acabado. A vizinha abriu outro baita sorriso. Isso é prova de que você não tem mais medo de matemática e até aprendeu a gostar dela. É ou não é? É, eu disse dando o braço a torcer. Pois então vou lhe dar o resultado do teste racha-cuca lógico. Daí ela me deu um envelopinho, que é este aí abaixo. Resultado. Legal manual, né? Eu nem quis esperar para ler na minha casa, ali na casa da dona Malu, mesmo tomando sorvete de chocolate. Depois fui embora. Estava louco para fazer um tabucinho e levar para a escola. Quando entrei em casa, meu pai tinha acabado de chegar do trabalho. Olha só que legal o manual do sábio matemático que a vizinha me deu, pai. Eu disse todo entusiasmado. Ao ouvir aquilo, minha mãe também apareceu na sala. Também quero ver, Theo. Os dois, ao verem o meu entusiasmo, trocaram um olhar de cumplicidade. Aí eu não aguentei e perguntei o que estava entalado na minha garganta. Até agora não entendi como vocês, que vivem pegando no meu pé, nem perguntaram o que eram os envelopes lacrados que a vizinha me mandava. Você, mãe, que sempre me dava os envelopes, nunca quis saber o que havia neles? Bem, Theo, foi só o que ela soube dizer. Um dia a gente estava conversando e você me disse que havia encontrado a vizinha no supermercado e que ela tinha dito que estava com pressa porque precisava preparar as aulas. Aulas? Minha mãe se espantou.
Não, filho, eram as balas que a dona Malu precisava preparar, balas de coco. Mas naquele dia você se corrigiu e disse que não eram aulas, e sim malas. Agora já são balas? Meu pai saiu de cena e se mandou para o banheiro. Minha mãe disse que precisava acabar de preparar o jantar e também saiu. Mistério. Sinceramente, eu acho que tive aulas de matemática com a dona Malu sem saber, apesar de meus pais não terem mais tocado no assunto. Mas se foi, adorei. Naquela mesma noite, peguei uma caixa de papelão e as outras coisas de que precisava e meus pais me ajudaram a fazer o tabucinho. Depois, ainda deu para jogar umas partidas de jogo da velha com meu pai. Na tarde seguinte, quando voltei da escola, fui até a casa da dona Malu mostrar o meu tabucinho e contar que vários amigos meus iam fazer um também, para treinarmos juntos. A dona Malu ficou feliz por me ver entusiasmado com a matemática. Ofereceu-me mais bolo e mais sorvete. Disse que sempre soube que eu era um menino inteligente. Só faltava um empurrãozinho. Aí não aguentei e perguntei: e por acaso foram meus pais que pediram para a senhora me dar um empurrãozinho, dona Malu? Ela nem se espantou, ajeitou a saia na cintura e respondeu: claro que não, Theo. Foi o sábio Airan Aiku. E, por falar no sábio, lembrei da outra grande dúvida que tinha ficado na minha cabeça. Por que o sábio mandava a senhora entregar os testes para ele, se eu nem o conhecia? Quem era, afinal, o tal sábio? Mais uma vez ela não se espantou, mexeu no cabelo com muito carinho e disse: Theo, querido, você já aprendeu a raciocinar e a ter paciência. Preste bem atenção em como está escrito o nome do sábio nos testes que ele assinou, pois a assinatura contém um segredo. Leia o nome de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e você vai descobrir que é esse segredo. Como já anoitecia, a minha querida vizinha, professora Maria Lúcia Quete, me deu um beijo, embrulhou um pedaço de bolo para eu levar para casa e se despediu. Até mais, Theo. A gente se vê. Fui para casa e adivinha, escrevi em papel o nome do sábio e fiz o que a professora tinha dito. Li de todos os jeitos e nenhum deles descobri o segredo. Que tal você fazer o mesmo? Você chegou até este ponto do livro, já está gostando de matemática e aprendeu a ter paciência e a usar a cuca. Então, reveja seus exercícios e, se errou algum ou está em dúvida, tente ler de novo e raciocinar mais um pouco. Tenho certeza de que você conseguirá acertar tudo. Foi bom para burro estar com você e vá por mim. Matemática não é um bicho de 7 cabeças. Até qualquer hora. Assina-se abaixo o autor. Sábio matemático. Peguei você, hein? Gostou da leitura? No próximo vídeo eu mostrarei o teste racha-cuca lógico e o manual do sábio matemático. Curte e compartilha com seus amigos e amigas. Inscreva-se no canal Prof. Valesca e obrigada. Até mais.